noite, muita luz, muita paz, sejam todos bem-vindos. Hoje a Sala Luz no Caminho está transmitindo seus estudos diretamente da Federação Espírita do Estado do Tocantins, FETINS. Quem fará os nossos estudos é a nossa irmã da casa, Elídia Monteiro. A mesma falará sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Como está você? Você está fadigado pelos bens materiais? Aqueles bens onde a traça corrói e a ferrugem extermina? A porta larga e a porta estreita. O que você está buscando? Está buscando com proficiência? Está buscando com sabedoria? Essas e outras coisas, muito mais veremos na palestra que a nossa irmã irá ministrar. Faremos uma pequena peça. Ó meu Senhor, meu Deus, nos ajudai e fazei com que saímos daqui melhor do que quando chegamos. Aproveitamos, pois, a palestra e nesse momento solicitamos a autorização da espiritualidade maior, que aqui está quem tua, a nossa irmã Elídia Monteiro, para proferir a palestra pública e espiritual dessa noite. Muita luz e muita paz. Que Deus nos ilumine e ajude. Paz. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião pública em que a gente trabalha semanalmente algum capítulo, algum tópico do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das 5 obras básicas, que são os fundamentos, que oferecem o fundamento teórico ou os fundamentos teóricos da doutrina espírita. Esse livro especificamente, que é o objeto da nossa reflexão da noite de hoje, são passagens do Evangelho de Jesus comentadas, analisadas à luz da doutrina espírita. Ou seja, segundo os fundamentos da doutrina espírita, que nada mais são do que os fundamentos do cristianismo à época em que ele foi iniciado por Jesus. A diferença é que a doutrina espírita tira as alegorias de que Jesus se utilizou, porque precisava naquele momento para ser entendido, e explica o ponto efetivamente. O Espiritismo veio em um momento depois, porque nós já teríamos condições e temos condições de hoje enxergar o que ele disse sem a ajuda das alegorias, que hoje até nos parecem mais incompreensíveis do que efetivamente o que ele disse, o que ele quis dizer. Porque Jesus usava o palavreado e os exemplos daquele momento. Hoje eles não são mais necessários para a gente consegue enxergar um pouco mais. O nosso grande desafio hoje é pegar essas informações que o Evangelho nos traz, analisados segundo o nosso contexto hoje, e aplicarmos à nossa vida, aplicarmos no nosso dia a dia. Esse é o nosso grande desafio. Nós evoluímos muito nas ideias, na filosofia, no conhecimento, na ciência. Nós precisamos agora dar início ou dar prosseguimento com mais veemência às mudanças morais. Nós passamos por momentos em que essas mudanças morais, elas nos são muito exigidas, porque nós passamos por um momento de transformação. Por isso, sim, conhecer a doutrina espírita, conhecer o Evangelho de Jesus, mas também, e igualmente importante, é praticá-los na nossa vida, nos atos mais simples e mais cotidianos, para que a gente possa utilizar a religião para nos melhorarmos, para evoluirmos, porque essa é a nossa meta. Essa é a única fatalidade a qual estamos sujeitos. A perfeição, a evolução. É para isso que nós caminhamos. Só que quem escolhe como, em que velocidade, de que forma caminhar somos nós. Então é nesse contexto que a gente vai falar aqui do Evangelho,
Mas eu queria apresentar, considerando que a gente aqui também está numa reunião de pessoas que vêm conhecer o Espiritismo, as outras obras básicas. O Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Kardec pergunta, os Espíritos respondem. E essas perguntas são os fundamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita nos responde, né? Os Espíritos nos respondem. Então, a doutrina espírita nos oferece respostas. As perguntas de Kardec não são muito diferentes daquelas que nós fazemos. Nós que não conhecemos a doutrina. Então, quem quer conhecer a doutrina, essa leitura é obrigatória. Mas nós temos também um tratado que fala sobre a comunicação entre os espíritos, encarnados e desencarnados, que é a mediunidade, tão conhecida, tão falada, às vezes pouco conhecida, mas sempre muito falada. E sempre muito cheia de sobrenatural, de ideias muito confusas. Para a gente conhecer efetivamente o que é mediunidade, esse livro é a obra indicada. Livro dos Médiuns, um tratado sobre a mediunidade. É aqui que a gente encontra muitas das respostas para algo que é muito natural. A comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Nós temos também um livro que é um tratado de ciência. Explica o início da Terra, o início do plano, a formação, que é um desmembramento do que foi dito em alegoria no primeiro livro da Bíblia. Nome, a Gênese. Também é uma leitura indicada para a gente poder entender o que por alegoria se dizia na Bíblia. E o último aqui na nossa apresentação, livro Céu e Inferno, que é um livro de comunicações. Os espíritos que estão desencarnados vêm aqui e nos contam qual a situação deles no plano espiritual. E a gente começa a desmistificar essa ideia de céu e inferno. Né? Nós começamos a entender que essa ideia de céu e inferno, na verdade, é uma interpretação daquele espírito segundo a realidade em que vive. E que não é muito diferente da situação que nós vivemos hoje, que podem ser muito boa ou muito ruim, dependendo de como nós conduzimos a nossa vida. Então, esses livros são as bases da doutrina espírita. Quem quiser conhecer o espiritismo, leia as obras, estude as obras. Quem já conhece a doutrina, estude as obras. O conhecimento da verdade é que nos liberta. Quanto mais a gente conhecer a doutrina espírita, mais ferramentas, mais polidas estão as nossas ferramentas para nós resolvermos os nossos conflitos íntimos, para nós resolvermos os nossos problemas, para a gente poder caminhar a passos mais largos e mais seguros. E para a gente falar desse desafio é que vem o tema da noite de hoje, que está lá no capítulo 25, e que fala: buscai e achareis. E aqui começa o texto com uma passagem do Evangelho de São Marcos, que assim diz, de São Mateus, que assim diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede um pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo mau como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Essa é a passagem do Evangelho de São Mateus, em que ele cita Jesus. Que ele disse que Jesus disse às pessoas. E esse é o cerne desse capítulo, que na verdade é uma reflexão sobre um tema, uma questão muito simples. Bastaria dizer: o que nós buscamos? O que nós estamos buscando? Onde está o nosso interesse? Se nós saíssemos daqui e chegássemos nas nossas casas no dia de hoje, na noite de hoje, e se materializasse um espírito de luz, um mensageiro de Deus, e chegasse para a gente e falasse: meu filho, o que você quer? Qual o seu interesse? O que você busca hoje? Será que nós saberíamos responder? Primeira questão que a gente precisa avaliar: nós sabemos o que buscamos?
Nós efetivamente sabemos o que queremos? Onde está o nosso interesse? E para responder essa pergunta, nós precisamos analisar a nossa vida, as nossas atuais condutas. Sobre o que nós pensamos, eventualmente, diariamente. Como nós agimos? Nós agimos para quê? Onde está o nosso interesse? Se a gente partir dessa premissa, a gente começa a imaginar ou refletir sobre quem nós somos. Ou em que momento nós estamos da nossa evolução. Essa é a primeira premissa básica. Conhecer a verdade nos liberta. Se eu me entendo como um espírito que não começou a minha jornada no berço e não vai terminar no túmulo, eu começo a entender que o meu interesse também não pode ter início no berço e terminar no túmulo. Quer dizer, o meu interesse real não pode ser nas coisas materiais, porque elas vão ficar aqui. Será que o meu interesse está sendo analisado dessa forma? Será que é efetivamente assim que eu tenho buscado aquilo que eu procuro? Muitos de nós não saberíamos sequer o que dizer. Eu acho que muitos de nós chegariam e falariam: posso pensar e semana que vem a sua volta para a gente trocar uma ideia? Muitos de nós não teriam condição de dizer, de saber o que busca. Muitos de nós, poderiam informar algo que buscam. Mas, se a gente for analisar, não é um interesse compatível com essa nossa condição de espíritos aprendizes. Muitos de nós poderiam dizer que buscamos comodidades, facilidades, atalhos. Buscamos coisas que não são condizentes com esse nosso propósito de evoluirmos. Quantos de nós não se agasta para conseguir algo que, na verdade, no final das contas, vai ser objeto de atraso na nossa existência? Quantos de nós não nos agastamos por causa de capricho? De bens que, na verdade, vão apenas favorecer que a gente seja mais orgulhoso, mais egoísta, mais impaciente, mais intolerante, mais agressivo? Será que esse é efetivamente o buscar a que Jesus se referia? Não, por suposto não. E ele próprio diz isso quando ele fala que o Pai, vosso Pai que estás nos céus, deem os verdadeiros bens aos que lhos pedirem. Verdadeiros bens. Verdadeiros bens são aquilo que efetivamente nos convém. Uma das grandes frases do Paulo de Tarso, dentre várias dele, ele tem essa: se hoje ele vivesse, seria um marqueteiro, um especialista em marketing absurdo, porque ele tinha várias frases que ficaram conhecidas aí ao longo do tempo. E ele falava: tudo posso, mas nem tudo me convém. Será que o que nós queremos nos convém? E aí a gente precisa saber qual o nosso juízo de conveniência. O que me convém é o que hoje me facilita, ou o que me convém é aquilo que eu vou acrescentar ao meu patrimônio espiritual? Se nós estamos empenhados em nos melhorarmos, em nos aprofundarmos no conhecimento da doutrina de Jesus, nós sabemos que o que nos convém é aquilo que nos torna espíritos melhores. Ainda que seja mais difícil, ainda que seja mais trabalhoso, ainda que seja mais doloroso naquele momento. Para fazer essa análise do que eu busco, eu imagino que a gente precisa passar por essa percepção. Busco o que me convém? E aí vamos imaginar que nós definimos o que buscamos, nós buscamos o que nos convém segundo a nossa ótica hoje, e aí a gente vai passar para um terceiro momento. Pergunta: eu efetivamente busco? O que eu busco? Eu busco
algo que me faça, que se eu conseguir eu vou ser melhor. Vamos supor que eu busco a paz de espírito. Eu busco a paz de espírito. Ok, paz de espírito é um bem, é um verdadeiro bem. Ele é conveniente porque só a pessoa que tem a paz de espírito, ou seja, que tem o equilíbrio íntimo, consegue olhar as suas fragilidades, as suas dificuldades e encontrar forças para prosseguir, diminuindo as suas dificuldades, desenvolvendo em si virtudes que diluem os vícios que lhes são contrários. Então, sim, é um bem verdadeiro. Como eu faço isso? Como eu estou buscando isso? De que forma eu estou buscando? Então, eu fico aqui pensando, de repente eu tenho paz de espírito se o meu marido for uma pessoa mais compreensiva comigo, se o meu chefe for mais tolerante, se o meu subordinado for uma pessoa mais comprometida com o trabalho. Isso não é buscar a paz de espírito, isso é empurrar para o outro a responsabilidade pela minha conquista. Eu não estou buscando. Eu não busco, eu espero ela bater na minha porta. E ela não vai bater na minha porta. Porque as minhas conquistas são minhas. São responsabilidade minha. Senão Jesus teria dito, fica aí sentadão que vai aparecer. Buscai, vai atrás, arregaça a manguinha e começa a trabalhar. Não deu certo hoje? Insistamos, amanhã vai dar. Não consegui tudo o que eu precisava hoje, mas eu comecei a caminhar. E essa nossa caminhada é marcada por erros e acertos. E os erros virão. E a gente vai, muitas vezes, se sentir frágil. Se sentir precisando de consolo. Nós vamos precisar, porque nós ainda somos aprendizes. Mas isso não nos impede de buscar. Então, todas essas questões estão em um simples verbo, buscai. Para buscar eu preciso saber o que eu busco. Depois eu preciso saber se aquilo que eu busco efetivamente é bom para mim. E depois, se eu realmente estou buscando ou se eu estou esperando bater na minha porta. Se eu estiver esperando bater na minha porta, não vai acontecer. Eu tenho que ir atrás. É claro que há coisas que nos acontecem e que não são muito boas. Isso acontece. Materialmente acontece. Muitas vezes eu consigo uma promoção que eu nem estava esperando. Eu consigo passar naquele concurso que eu fiz sem ter estudado muito. Mas eu fui lá fazer a prova. Eu estou no meu trabalho fazendo a minha tarefa. Eu estou buscando também. Agora, não vai acontecer de eu querer um emprego e alguém bater lá na porta da minha casa do nada, eu assistindo sessão da tarde, a pessoa bate lá. Então, você não queria fazer o favor de vir trabalhar para mim? Você nunca trabalhou, eu sei. Você também não estudou por causa disso, eu também sei. Mas mesmo assim, olha, tá aqui. Isso não vai acontecer. Se isso não acontece com as coisas materiais, que são mais simples de resolver, vai acontecer com as coisas espirituais, com a nossa melhoria íntima, que é muito mais difícil, porque nós nos vemos às voltas com erros há muito tempo? É claro que não. Não há conquista sem esforço. Esses dias para trás, estava ouvindo um programa de rádio, e eu vi o padre Fábio de Mello falando, ele tem umas inserções, e ele estava falando dos atletas, que na época de Olimpíadas, jogos de alguma natureza, torneios mundiais, a gente vê aqueles atletas campeões, e todo mundo fala, nossa, eu queria ser assim, que legal, que bacana, e a gente fica admirando aquelas pessoas, sem nos lembrarmos muitas vezes dos esforços que elas fizeram para chegar àquele momento. Quantas renúncias, quantos sacrifícios, quantas limitações de alimentação, de horário, quantas horas de esforço repetitivo, de dores musculares incontáveis e imensuráveis. E aí ele estava falando isso, exatamente isso. Se eles se esforçam para essas conquistas, as nossas conquistas
eles estão também a nos mostrar que as nossas conquistas dependem de esforço, de trabalho, de luta e principalmente de disciplina. Vejam vocês que todas as religiões têm o mesmo cerne: buscar a melhoria pelo esforço íntimo, não como uma conquista dada, mas como algo que nós construímos. E aí sim, buscaremos, e se buscarmos dessa forma, acharemos. Mas a gente também pode trocar esse buscar e acharei por um jargão muito conhecido: ajuda-te e o céu te ajudará, que tem o mesmo sentido. Você se ajuda, você busca, você procura, você trabalha, e naquilo que é a sua limitação, o céu te ajudará. Por quê? Quando nós definimos aquilo que buscamos, busco algo que me melhore, defino que isso é bom para mim, defino que eu tenho que trabalhar para isso, traço o meu planejamento, muitas vezes eu vou olhar e vou falar: será que eu dou conta disso? Meu Deus, será que eu tenho força para isso? E muitas vezes eu posso pensar: eu não dou conta, eu não consigo. Ou eu não consigo enxergar isso dessa forma tão clara. E aí é nesse momento em que nós vamos sim ter a ajuda que buscamos. Quando a gente não consegue ver, está tudo meio turvo, porque a nossa situação está meio complicada, a gente está passando por muitos problemas e não conseguimos enxergar a saída, a gente pede a Deus que nos volte o olhar para aquela saída. Essa ajuda a gente vai ter se a gente buscar. Então a primeira coisa que eu preciso ver: está tudo turvo, eu preciso achar uma saída. Eu não consigo achar sozinha, vamos buscar ajuda. E essa ajuda virá. Definir, consigo ver hoje com clareza. Eu só não sei se eu tenho força para enfrentar essa dificuldade, porque eu já errei muito com relação a isso. Aí eu vou buscar a ajuda para melhorar, para conseguir, para não esmorecer, para eu ter coragem. Porque o maior ato de coragem não é a coragem com o outro. Às vezes é até fácil ser corajoso com o outro. Principalmente numa época em que a gente ainda vive a braços dados com a agressividade, com a violência. Muitas vezes a gente fala: a gente podia viver mais em paz, de forma mais pacífica, e nos esquecendo que muitas vezes nós também somos agressivos. As pequenas agressividades no lar, no trânsito, na vida, na falta de gentileza. Quer dizer, só muda o corpo coletivo quando nós mudarmos individualmente. Se nós queremos uma sociedade mais pacífica, sejamos pacíficos. Aí o corpo coletivo, sendo pacífico, nós teremos uma sociedade pacífica. Então, quando a gente fala que eu preciso ter coragem, a coragem não é para enfrentar o outro, a coragem é para me enfrentar. Mas eu tenho problema com o outro. Tudo bem, mas muitas vezes eu tenho problema com o outro porque eu me posicionei de uma forma a fomentar esse conflito. Às vezes o outro é muito complicado. Geralmente é. Só que, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida com o outro? Com esse outro complicado que está perto de mim. Não existe erro na espiritualidade. A gente não está no lugar errado. Nós não estamos fazendo aquilo que a gente não devia. A gente não está em companhia daquelas pessoas que a gente não devia ter. Nós estamos no meio que nós precisamos, gostemos ou não. Às vezes a gente fala: não, eu não mereço essa casa. Eu não mereço essa família. Merecemos. Se não merecemos, precisamos. Se a gente não merece, a gente precisa. Então, de alguma forma, a gente tem que estar ali. Se a gente tem que estar ali, a gente está ali para aprender alguma coisa. E para ajudar o outro. Então, se eu consigo entender que o outro é complicado, eu tenho a obrigação de ajudá-lo. Então, como está sendo a minha postura com o outro? Às vezes o outro nem é tão complicado assim. É a minha postura que armou ele.
E se ele for complicado? Se ele for complicado, eu tenho que mudar a minha postura para ser mais tolerante para ajudá-lo. Aí é nessa hora que a gente fala, meu Deus do céu, será que eu dou conta? E aí, se eu efetivamente definir isso como postura, a espiritualidade vai me dar força, me dar coragem. Não para enfrentar o outro, mas para me enfrentar. Para enfrentar as minhas limitações. Para eu enfrentar aquele meu comichão para responder o outro de forma agressiva. Porque é tão difícil ficar calado diante de uma ofensa. Isso é um ato de coragem. Há muito mais coragem, muitas vezes, no silêncio do que no revide. Isso é coragem, porque a pessoa se enfrenta a sua ânsia de ter razão, de ofender, de agredir, de revidar. Nesses momentos em que é preciso coragem, nós teremos a força que necessitamos, o amparo da espiritualidade. Os espíritos, mensageiros de Deus, como dito aqui na questão das preces, no capítulo das preces, tem uma prece, um conjunto de preces que é orações para o anjo guardião. E lá ele chama o anjo guardião de espíritos benfazejos, mensageiros de Deus. Tem um monte deles aqui, neste plano, encarnados ou não, desencarnados mesmo, para nos ajudar. A única missão, a única função deles é fazer o bem, é nos ajudar. Quer dizer, que pedido que a gente vai fazer com sinceridade, com humildade, pedindo ajuda para se melhorar, que vai ser desconsiderado por eles, que tem como única função fazer isso. Aí Jesus disse, se vós, maus como sois, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, como é que Deus, que é perfeito, que é bom, que é misericordioso, não vai fazer isso? Que pai que dá uma pedra para o filho que pede um pão? Será que Deus vai nos dar isso? Seria coerente com a ideia de um Deus bom? E é por isso que a gente tem que estudar o Evangelho de Jesus. Porque essa premissa de Jesus, de Deus bom, é premissa para tudo. É o alicerce de toda uma construção. Se eu não entender Deus como bom, como Pai, eu não consigo entender tudo o que Jesus disse. Porque tudo está relacionado a esse entendimento. Então, esqueçamos a ideia de que Deus é vingativo, de que Deus é castigador, de que Deus se ira conosco com as nossas condutas, de que nós afetamos Deus com a nossa descrença. Nada disso existe. Jesus revolucionou o mundo porque trouxe essa ideia. Deus é amor, é bom. Assim, é justo, mas acima da justiça ainda está o amor. Porque o amor encobre uma multidão de pecados. Então, o meu exercício aqui é simples, a minha tarefa aqui é simples, exercício do amor de forma plena. Se eu consigo isso, me purifico, desenvolvo todas as virtudes, porque todas elas têm relação estreita com o amor, e exercitando todas as virtudes de forma plena, diluo todos os vícios. Completo a minha tarefa aqui. Simples. Fácil não é, a gente sabe que não é, mas simples é. O problema é que a gente se esquece disso. Deixamos esses argumentos na letra do Evangelho e não trazemos para dentro da nossa vida, da nossa percepção. Se nós trouxermos essa certeza para dentro da nossa percepção, nós entendemos que nós estamos aqui para aprender. Então, tudo que acontece à nossa volta, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos desequilibra, não deveria nos desequilibrar, porque nós estamos aprendendo com essa situação. Não é castigo de Deus. Não é vingança de Deus. Não é punição de Deus. Né? Porque há algum tempo a gente ouvia as pessoas falando, não, eu venho aqui para ser punido pelos meus erros antes. Não. Eu venho aqui para ter uma nova oportunidade de aprendizado. E as circunstâncias da vida nos favorecem isso. Porque se a gente vivesse sem problema, a gente não mudaria.
Alguém tem alguma dúvida de que a gente não mudaria? Nós entraríamos e terminaríamos a nossa existência do mesmíssimo jeito se a gente não tivesse problema? São os problemas que nos empurram para a mudança. São os problemas que se esfregam na nossa vista das nossas dificuldades, das nossas deficiências. São as dificuldades de trato que nos fazem olhar para dentro de nós e falar, peraí, será que não sou eu que estou dando causa a isso? Será que os problemas da vida material que me impelem a ser mais produtivo, mais trabalhador, mais focado naquilo que eu quero? São as dificuldades que nos convidam à melhoria íntima. O problema é ver isso. Para ver isso, a gente tem que estar adaptado à ideia de se analisar. Se analisar exige esforço e coragem. Porque nós vemos aquilo que é bom, mas a gente vê também aquilo que a gente não gosta. E não dá para mudar tudo do dia para a noite. Então, a gente se entendendo como aprendiz, a gente fala, não, eu tenho essas virtudes que estão caminhando bem, tenho esses vícios, desses vícios aqui eu tenho que priorizar, não dá para resolver tudo de uma vez. Então, vou priorizando. A vida já vai até afunilando para a gente onde que é qual que é a nossa prioridade. Ela vai ajudando a gente a definir prioridades. E aí a gente vai atacando situação por situação aqueles nossos vícios. Atacando os vícios como? Desenvolvendo as virtudes que lhes são contrárias. Por quê? Aquele que é orgulhoso porque ainda não aprendeu a ser humilde. Se eu exercito a humildade, eu diluo o orgulho. Aquele que é humilde não pode ser orgulhoso, então para deixar de ser orgulhoso, passo a ser humilde. A humildade não se conquista ou se vai no supermercado e compra-se um pote. A gente exercita no dia a dia. E todas as virtudes são assim. E se nós buscamos essas virtudes, nós vamos encontrá-las. E se faltar coragem, se faltar força, se faltar ânimo, Deus haverá de nos suprir dessas necessidades. Porque Jesus nos disse, buscai e achareis. Acharemos aquilo que buscamos, se buscarmos o que nos convém. Muitas vezes a misericórdia divina é tão grande, que a gente às vezes busca aquilo que não nos convém e Deus não permite que isso aconteça. Não permite que a gente encontre. Porque às vezes a gente busca o que não nos convém e encontra. E aí depois vai chorar e falar, é castigo. Não, não é castigo. É causa e consequência. Causa e efeito. Se eu procurei um problema, eu encontrei. Aquela pessoa, por exemplo, que pensa em ficar rico para fomentar a vaidade, por exemplo. Né? Isso não acontece, mas, hipoteticamente, as pessoas ganham muito dinheiro e vão fomentar a vaidade de todo jeito, né? De todo gênero aí. E aí desperdiçam a vida, muitas vezes se afastam de relacionamentos que poderiam ser proveitosos para todos, porque tem medo de que outra pessoa venha lhe tirar, ou porque esteja perto dela por interesse. Por exemplo, é só um dos muitos aspectos que a gente pode ter. Essa pessoa buscou e encontrou. Né? Encontrou, foi afastando as pessoas. Não pode reclamar no final da existência, por exemplo, de ser solitário, de estar abandonado, de ser vazio. Então, às vezes, a gente busca e a gente acha. A gente busca o que a gente não precisa e vai achando o que a gente não quer. Mas, muitas vezes, a espiritualidade é tão boa, tão boa, tão boa, que aquilo que a gente quer, acha que quer, por capricho, e que não seria ruim, não nos acontece. E a gente, às vezes, é tão cego que ainda reclama. Nada na minha vida dá certo. Nada na minha vida dá certo. Deus se esqueceu de mim. Sem parar para analisar cuidadosamente que aquilo que eu queria seria para mim muito mais fator de prejuízo do que de lucro. Então, essa reflexão do Evangelho da noite de hoje é para isso. Para que a gente possa, no aconchego do nosso lar, no silêncio e na meia luz do nosso quarto, fazermos uma avaliação. O que eu busco? Onde está o meu interesse?
O que será que efetivamente eu estou querendo da minha vida? Eu quero alguma coisa ou estou deixando a vida me levar? Se eu quero alguma coisa, isso que eu quero é importante para mim? Segundo essa perspectiva de aprendiz que precisa aprender a amar? Nessa nossa necessidade de autoaperfeiçoamento? E depois, eu efetivamente estou buscando isso? Ou eu estou dizendo que eu estou buscando e estou sentadão em berço esplêndido à espera disso cair na minha porta? Ou mais, eu estou buscando uma conquista minha ou estou jogando a responsabilidade para cima do outro? Se a gente começa a fazer essas reflexões, a gente começa a avaliar onde está o nosso interesse, onde ele deve estar, e eu posso ter condições mais seguras de definir o meu novo plano de rota, para que eu possa me conduzir para a minha melhoria, desenvolvendo virtudes, diluindo vícios, me fortalecendo enquanto espírito, entendendo que somos aprendizes, estamos na busca da evolução. Nesse procedimento haverão acertos, haverá erros, mas sempre tendo como foco e como meta a nossa caminhada evolutiva na busca da consolidação do exercício do amor pleno, de forma plena. Esse que nos aproxima de Deus e que nos torna cada vez mais puros. Que Jesus, nosso Mestre querido, possa nos auxiliar nessa nossa busca. Há muitos empecilhos, há muitos entraves, sobretudo quando não estamos atentos, mas orando, vigiando e principalmente fortalecendo a nossa fé no conhecimento da doutrina, no conhecimento do Evangelho de Jesus, nós vamos conseguir um roteiro seguro e uma iluminação perfeita na nossa trajetória. Que Jesus esteja conosco e conosco permaneça ao longo da semana. Extraordinários ensinamentos. Agora é hora, e a partir de hoje, durante a semana, vamos refletir no que foi colocado pela nossa irmã. No que foi colocado pela nossa irmã. Eu estou levando a vida ou deixando a vida me levar? Inicialmente nós não falamos, mas a dirigente da reunião foi também a irmã da casa, Dona Beth. Passaremos agora a segunda parte dos nossos trabalhos. Fazemos, pois, uma pequena oração. Vamos entrar nos passos mediúnicos, que não são obrigatórios, são transferências de fluido do médio passista à pessoa receptora, né? Que não são obrigados e serão chamados à medida que as pessoas aqui chegaram, dando prevalência às pessoas de idade, às pessoas que estão com crianças e as pessoas que têm problema de locomoção. Oh, meu Senhor, meu Deus, agradecemos pelo extraordinário estudo. Agradecemos, sobretudo, por ter o conhecimento dessa doutrina valiosa, doutrina que nos orienta, esclarecendo e nos esclarece orientando. Pois, se aplicarmos os princípios dessa doutrina, que nada mais são do que os vossos princípios, Mestre Jesus, estaremos vivendo e vamos, com certeza, ter uma vida melhor quando desta existência para outra formos. Muita luz, muita paz. Que Deus continue conosco. Que assim seja.